E aí, gente, tudo bem? Vocês viram que eu deixei meu rostão no meio de tudo aí? Vamos gravar de novo? Vamos! Então vamos lá. É a nossa primeira parte da aula, como eu comentei no vídeo anterior, a gente vai ter duas partezinhas porque são dois trabalhozinhos, tá? Eu deixei o WhatsApp aqui ligado, então vai fazer uns pipi, que vai estar recebendo mensagem, mas acho que nada que atrapalhe o desenvolvimento do nosso conteúdo. Então vamos lá. Então, nós vamos começar daqui, né? Capítulo 1, a administração e as suas perspectivas e delineando o papel do administrador. Então, a administração, com o passar dos anos, ela teve várias ênfases. Então, ênfase na tarefa, na estrutura, nas pessoas, no ambiente, na tecnologia e na competitividade. Todas essas ênfases elas foram dadas, elas aconteceram através de algumas teorias. Então, a ênfase nas tarefas, ela se deu através da teoria da administração científica. Quais eram os principais enfoques? A racionalização do trabalho, do nível operacional. Na administração científica, o enfoque, ou seja, a prioridade, era o nível operacional. A partir das tarefas, que foi logo após a Revolução Industrial, foi logo que a administração passou a ser estudada como ciência, logo em seguida, a administração ela teve foco na estrutura, ou seja, na teoria clássica e na teoria... quais as teorias que tinham enfoque na estrutura? A teoria clássica e neoclássica. A clássica é a primeira, né? Veio junto com a administração científica. E a neoclássica é um desdobramento da teoria clássica. Qual o enfoque? Organização formal, ou seja, hierarquia. Princípios gerais da administração. Quando a gente fala em princípios gerais da administração, falamos no pode ser, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. As funções do administrador, ou seja, que o administrador é parte importante dentro do processo, dentro da estrutura, dentro do enfoque da teoria neoclássica e da teoria clássica. A teoria da burocracia, ela surgiu com a necessidade de organizar os negócios. Por quê? Assim, a partir da Revolução Industrial, houve uma mudança, né, no comportamento, houve uma mudança da forma de ter negócios. E só que não tinha esse controle de quanto se produzia. E a teoria da burocracia veio para trazer uma organização formal e uma racionalidade organizacional. A teoria estruturalista, ela tem múltipla abordagem. Apesar dela ter aqui, né, o enfoque na estrutura, a ênfase na estrutura, os principais enfoques, ou seja, onde ela agia diretamente, era na organização formal e informal e na análise intra-organizacional, ou seja, dentro da organização, e interorganizacional, ou seja, de organização para organização. Até aqui, as pessoas não eram parte do processo. Até esse momento, a organização, as pessoas simplesmente eram parte da máquina, estavam ali por estar. E não seriam vantagem competitiva para os negócios. A partir da teoria das relações humanas, começou a ter enfoque nas pessoas, né? Então, enfoque nas pessoas, são três grandes teorias. A teoria das relações humanas, do comportamento organizacional e a teoria do desenvolvimento organizacional, que a gente chama de DO. A teoria das relações humanas, a organização informal, ela começou a ser observada, porque dentro da organização existe a organização formal, que é aquela onde as pessoas, elas obedecem àquele que tem um cargo, né, que tem um crachá, que é o gerente, que é o supervisor, que é quem manda, que é o dono da empresa. Mas dentro dessa mesma organização existe a organização informal, que são os grupos de pessoas que se unem por interesse comum, porque elas se identificam por alguma coisa, porque elas querem a mesma coisa. Isso daí é uma organização informal. Então, existe aquele líder que as pessoas seguem, mas na verdade ele não tem nenhum cargo dentro da organização. Isso é organização informal. E a partir da teoria das relações humanas, entendeu-se que existe uma motivação para as pessoas estarem ali, que o processo de liderança é importante, a comunicação e a dinâmica de grupo também. A teoria do comportamento organizacional, ela tem um enfoque nos estilos de administração, ou seja, a gente vai ver os estilos de liderança,
Na teoria das decisões, ou seja, existem várias ferramentas para tomadas de decisões. A interação dos objetivos organizacionais com os individuais, porque as pessoas têm objetivos pessoais que não necessariamente são os mesmos objetivos da organização. Haver uma interação entre esses objetivos foi criado, foi idealizado e foi comprovado através da teoria do comportamento organizacional. Aí nós temos o DO, que é o desenvolvimento organizacional. Qual é o principal enfoque? Onde ela atua diretamente? Na mudança organizacional planejada. Ou seja, que a organização ela precisa se reinventar. Então, nós temos o ciclo de vida da organização. Esse ciclo de vida é nascimento, crescimento, maturidade, declínio e morte. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional, ela diz que para a empresa se reinventar, para a empresa continuar desenvolvendo, ela precisa se reinventar. Essa reinvenção ela acontece a partir de um desenvolvimento organizacional, tá? Através de uma mudança organizacional planejada. E a abordagem do sistema aberto, ou seja, o que acontece fora da organização interfere dentro, o que acontece dentro da organização interfere fora. Próxima ênfase é a ênfase no ambiente. Quais as teorias? Teoria estruturalista, teoria da contingência. Teoria da contingência novamente aqui está na tecnologia. Essa teoria estruturalista é uma segunda abordagem que tem um enfoque no ambiente. Ela diz o seguinte, ela diz que os objetivos da organização, ou seja, o que a organização precisa, o que ela faz, está diretamente ligado ao ambiente onde ela está inserida, ou seja, na estrutura intra-organizacional e na análise ambiental. É como se eu quiser montar um fast food de comida bovina na Índia. Lá, 90% da população é vegetariana, não vai dar certo, né? E a abordagem do sistema aberto, ou seja, o que interfere fora, o que acontece fora interfere dentro e o que acontece dentro interfere fora. Teoria da contingência. Teoria da contingência, nós temos análise ambiental, ou seja, o imperativo ambiental, que é, eu preciso adaptar minha organização com aquilo que acontece fora, e uma abordagem do sistema aberto, ou seja, o que acontece fora interfere dentro, o que acontece dentro interfere fora. Temos também a abordagem da tecnologia, onde a teoria da contingência também está inserida. Por quê? Porque a partir da teoria da contingência, o que acontece fora interfere dentro, o que acontece dentro interfere fora. E a tecnologia ela passa a ser uma parte importante, porque a partir daqui a gente começa a falar sobre globalização, sobre as empresas muito parecidas com as empresas que a gente tem hoje. E aí a abordagem do sistema aberto, que é o que interfere fora, o que acontece fora interfere dentro, o que acontece dentro interfere fora. Temos também a questão da competitividade, ou seja, novas abordagens da administração. Aqui a competitividade é a era que a gente vive. Então a última grande teoria que ela foi criada foi em 1990, a gente vai ver aqui, ó. 1990, que são as novas abordagens. São pequenas teorias que vão se adaptando. São teorias como essas aqui, que são as bases da administração que a gente vai reformulando. Então, vamos ver o passar dos anos, como é que foi? Em 1903, nós temos a administração científica, ou seja, a administração foi criada como ciência. Em 1909, foi criada a burocracia, a teoria da burocracia. Em 1916, a teoria clássica. Em 1932, a teoria das relações humanas. Em 1947, a teoria estruturalista. Em 51, a teoria dos sistemas. Em 1953, a abordagem sociotécnica, né? Que são quando a gente fala de sociedade. Em 1954, a teoria neoclássica, que é um desdobramento da teoria clássica. Depois, em 1957, teoria comportamental. 62, já vem as teorias mais focadas em pessoas, né? Desenvolvimento organizacional. Em 72 veio a teoria da contingência e em 90 as novas abordagens. E aí o exercício que eu preciso que vocês façam hoje, tá? A focalização da Alfa e Beta, que é da Rita, ó. Rita Bastos acabara de assumir um importante cargo na Alfa e Beta, uma empresa no ramo de produtos educacionais que aprendera que as teorias administrativas se centram em 6 variáveis básicas: tarefas, estruturas, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade. São essas mesmas aqui, ó. Tarefa, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade.
Ela queria trabalhar envolvendo todas as variáveis em uma focalização equilibrada, mesmo sabendo que as pessoas têm primazia sobre todas as demais. Então, a teoria que as pessoas têm primazia, ou seja, têm prioridade sobre as demais. Então, qual é a recomendação que vocês dariam para Rita para que ela usasse todos esses tópicos aqui, ó? Todos esses tópicos importantes, todos esses enfoques que a administração coloca. Como você procederia no lugar de Rita? Essa é a primeira perguntinha. Gente, obrigada, desculpa pelo atraso. E a gente vai seguindo. Beijo, beijo.